Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para ensinar o passo a passo dessa saída de praia que eu tô vestindo agora. Eu vou deixar a imagem dela aqui no canto da tela para vocês visualizarem melhor como que ficou o resultado da peça. Para fazer esse trabalho, eu utilizei um novelo de 700 gramas do fio barroco natural número 6 e a agulha de tricô número 8. Mas mais para diante do vídeo eu vou dar mais informações para vocês sobre o material utilizado. Se vocês gostaram dessa peça, já dá um like aqui no vídeo e também compartilha com as amigas e com os amigos que gostam de fazer tricô. E se for a tua primeira vez por aqui, já te inscreve no canal e também aperta ali no botão de sininho que tem do lado do botão de inscrição para não perder a atualização de nenhum dos próximos vídeos que eu for postar por aqui. Combinado? E se tu não me segue ainda nas redes sociais, eu vou deixar aqui na tela o meu Facebook e o meu Instagram para vocês me seguirem e acompanhar todas as novidades, porque eu sempre posto os bastidores aqui do canal lá nas redes sociais. Então eu espero vocês lá também. Antes de começar o passo a passo, eu vou dar algumas informações, então prestem bastante atenção nessa parte, porque é muito importante para vocês tecerem essa peça com todo o sucesso do mundo. Antes de começar a tecer a peça com vocês, eu gostaria de passar algumas informações. Nesse trabalho, eu utilizei o fio barroco 6 natural e o novelo de 700 gramas tem 791 metros. Ainda sobrou cerca de 250 gramas. O tex desse fio é 885 e ele é composto de 100% algodão. Para calcular a quantidade de pontos para fazer essa peça, eu usei a medida do meu quadril, que é a parte mais larga do meu corpo, e eu aumentei 4 centímetros para arredondar o número e dar uma folguinha na peça. Então, a medida para o cálculo ficou de 110 centímetros e eu usei uma amostra do ponto fantasia inicial para fazer essa conta. Se vocês quiserem fazer essa peça da mesma largura da minha e com o mesmo material que eu utilizei aqui, que foi o fio barroco 6 e as agulhas número 8, vocês podem colocar 73 pontos na agulha para cada lado da peça. E na minha amostra de pontos com o fio barroco 6, a agulha de tricô número 8, eu fiz 13 pontos para cada 10 centímetros. Se vocês quiserem fazer com outra medida de largura ou utilizar outro material, sugiro que sigam as orientações do vídeo que eu deixei no card no cantinho da tela, ensinando como calcular a quantidade de pontos. E o ponto fantasia dessa peça é múltiplo de 14 mais 3 pontos para a gente poder trabalhar com as bordas. E com essas informações, vocês vão poder tecer essa peça para qualquer tamanho ou qualquer material. E agora, para acompanhar o passo a passo, continue assistindo o vídeo. E eu vou começar o trabalho colocando 73 pontos na minha agulha de tricô número 8. E quando eu estiver colocando os pontos na agulha para fazer esse trabalho, eu não preciso apertar muito. Assim vai ficar mais fácil de fazer a primeira carreira. E agora que eu já estou com os meus 73 pontos na agulha, eu vou dar início à primeira carreira. Eu vou começar a carreira fazendo os primeiros 2 pontos em ponto meia, que são os pontos de borda, certo? E agora eu vou dar início ao ponto fantasia. Eu vou dar uma laçada, vou fazer os próximos 5 pontos em ponto meia. 1, 2, 3, 4, 5. E os próximos 3 pontos eu vou fazer juntos em meia. Mesmo deixando floxinho, na primeira carreira é um pouco difícil de fazer esses 3 pontos juntos em meia, mas nas próximas carreiras fica mais fácil. Agora, depois de fazer esses 3 pontos juntos em meia, eu vou tricotar mais 5 pontos em ponto meia. 1, 2, 3, 4, 5. Vou dar uma laçada e vou fazer um ponto em ponto meia. Eu finalizei já a sequência do ponto fantasia. Agora, novamente, eu vou fazer com vocês, seguindo a mesma sequência de pontos que eu fiz depois desses 2 primeiros pontos em ponto meia. Vou dar uma laçada na agulha. Vou fazer 5 pontos em ponto meia. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer os próximos 3 pontos juntos em meia.
Vou fazer 5 pontos em ponto meia. 1, 2, 3, 4, 5. Vou dar uma laçada e vou fazer um ponto em ponto meia. E aqui eu finalizei com vocês mais uma sequência do ponto fantasia. E agora, até o final da carreira, eu vou repetindo essa sequência, certo? Aqui, nessa quantidade de pontos que eu tenho para esse fio aqui, para o tamanho que eu estou fazendo, eu vou repetir essa sequência por 5 vezes durante cada carreira. Então, eu vou finalizar essa carreira aqui e já retorno para mostrar para vocês o próximo passo. Eu cheguei aqui no final da carreira e depois de ter feito todas as sequências do ponto fantasia, eu fiquei com um pontinho aqui na minha agulha da esquerda. E esse pontinho eu vou fazer em ponto meia. Então, aqui eu fiquei com 2 pontos em meia no final da carreira, assim como eu fiquei com 2 pontos em meia no início da carreira. Agora que eu já finalizei a primeira carreira do trabalho, eu vou virar para o lado avesso e vou fazer todos os pontos do lado avesso em ponto tricô, com exceção apenas do primeiro ponto. O primeiro ponto de todas as carreiras, independente se eu estiver do lado direito ou avesso, eu sempre vou fazer em ponto meia. Então, aqui eu teci o primeiro ponto do lado avesso em ponto meia, e agora eu vou fazer o restante dos pontos, todos em ponto tricô. Os pontos e as laçadas que eu dei na carreira anterior. Até o final da carreira, tudo em ponto tricô. Eu já finalizei essa carreira pelo lado avesso, fazendo todos os pontos em ponto tricô. Agora, eu vou virar o trabalho para o lado direito novamente e eu vou repetir por mais 4 vezes o que eu fiz na primeira e na segunda carreira. Então, nas carreiras do lado direito, eu vou tecer o pontinho fantasia, essa sequência de pontinhos que eu mostrei aqui para vocês. E na parte do lado avesso, eu vou tecer todos os pontos em ponto tricô. Isso por mais 4 vezes, completando 10 carreiras do trabalho, certo? Como ali na primeira carreira estava um pouco apertadinho para mostrar para vocês na hora de fazer os 3 pontos juntos, eu vou fazer aqui na terceira carreira a primeira sequência do ponto fantasia com vocês novamente, certo? Então, eu vou tecer os primeiros 2 pontos da carreira em ponto meia. E agora, eu vou dar início à sequência do ponto fantasia. Vou dar uma laçada na minha agulha, vou trabalhar 5 pontos em ponto meia, 1, 2, 3, 4, 5. E agora, os próximos 3 pontos eu vou fazer juntos em ponto meia. Ajeitei eles aqui para ficarem bem direitinho. Agora, eu vou fazer novamente 5 pontos em ponto meia. 1, 2, 3, 4, 5. Vou dar uma laçada na agulha e vou fazer um ponto em ponto meia. E aqui eu finalizei a repetição do ponto fantasia mais uma vez com vocês. Agora, eu vou finalizar a carreira, tecendo essa repetição de pontos a partir desses 2 pontinhos que eu fiz de borda aqui no começo da carreira, e vou ir até o final. Depois, eu vou fazer mais uma carreira em ponto tricô pelo lado avesso e vou finalizar a repetição das 2 primeiras carreiras até completar 5 vezes essa repetição, chegando na 10ª carreira, certo? Eu vou finalizar aqui e depois eu retorno para mostrar para vocês o próximo passo. Eu continuei tecendo e já completei as 10 primeiras carreiras do nosso trabalho, completando também a repetição de 5 vezes das 2 primeiras carreiras que eu fiz aqui com vocês. E agora que eu já finalizei essa parte do trabalho, na 11ª carreira eu vou mudar a maneira como a gente vai tecer os pontos. Então, aqui nas próximas 2 carreiras nós vamos trabalhar no ponto alongado. Então, eu vou começar essa carreira fazendo o primeiro ponto em ponto meia e vou dar 2 laçadas na minha agulha. Vou fazer o próximo ponto em ponto meia e vou dar 2 laçadas na agulha. Novamente, um ponto em meia e vou dar 2 laçadas na agulha. E assim eu vou seguir até o final da carreira, fazendo o ponto seguinte em ponto meia e dando 2 laçadas na agulha.
Eu cheguei aqui no final da carreira, onde eu tô fazendo um ponto e meio, dando 2 laçadas, e o último pontinho que sobrou na minha agulha da esquerda, eu também vou fazer em meia. Só que depois desse ponto eu não vou fazer mais nada, eu não preciso dar laçadas depois desse último ponto, certo? Agora que eu finalizei essa carreira pelo lado direito, eu vou virar o trabalho para o lado avesso, vou fazer o primeiro ponto em ponto meia, e esse pontinho aqui eu vou esticar um pouco do fio, deixando ele maior, porque como essa carreira é para tirar as laçadas para formar o ponto alongado, eu preciso deixar o primeiro ponto com um tamanho parecido com o restante dos pontos. Então, eu deixei aqui um tanto maior de fio nesse primeiro ponto, e agora eu vou remover as 2 laçadas da agulha e vou fazer o ponto seguinte em ponto tricô. Vou remover as 2 laçadas da agulha e vou fazer o ponto seguinte em ponto tricô. Vou remover as 2 laçadas da agulha e vou fazer o ponto seguinte em ponto tricô. E o ponto vai ficando desse jeito aqui pelo lado avesso, ó. E agora eu vou seguir fazendo isso até o final da carreira, tirando as laçadas e tecendo os pontos em ponto tricô. Tomando sempre cuidado para tirar as laçadas e não o ponto, ok? E conforme a gente vai fazendo, a gente vai puxando assim para ficar direitinho aqui na carreira que a gente está fazendo agora. Para ficar tudo alinhadinho e bonitinho. Agora eu vou continuar tecendo aqui, tirando as laçadas e fazendo os meus pontos em ponto tricô até o final da carreira. Depois eu retorno para mostrar para vocês o próximo passo. Eu finalizei a carreira que eu estava fazendo pelo lado avesso, fazendo os pontos em ponto tricô e removendo as laçadas, e eu cheguei nesse resultado aqui. Agora eu tô no lado direito novamente, e a partir de agora eu vou seguir repetindo o que eu fiz da primeira até a 12ª carreira, por mais uma vez. Então, eu vou fazer essa repetição da primeira até a 12ª carreira, e depois eu retorno para mostrar para vocês qual é o próximo passo do trabalho, certo? Eu já teci mais uma vez a repetição das 12 primeiras carreiras que eu falei para vocês, e com as 2 repetições, o trabalho tá ficando dessa maneira aqui, ó. E até aqui, desde a parte do biquinho, dessa parte mais comprida, eu tô com 20 centímetros de comprimento, certo? E agora que eu cheguei nesse ponto do trabalho, eu vou trocar a sequência de pontos. Agora, nas próximas carreiras, eu vou trabalhar 4 carreiras em ponto malha. Então, nas carreiras do lado direito, eu vou trabalhar em ponto meia, e nas carreiras do lado avesso, eu vou fazer em ponto tricô. Então, nessa próxima carreira, eu vou tecer todos os pontos em ponto meia. Eu já finalizei essa carreira em ponto meia, que eu estava fazendo pelo lado direito do trabalho. Agora, eu vou virar para o lado avesso, tricotar o primeiro ponto em ponto meia, e o restante dos pontos dessa carreira pelo lado avesso, eu vou trabalhar todos em ponto tricô. Eu já finalizei a carreira em ponto tricô, feita pelo lado avesso. Agora eu vou virar o trabalho para o lado direito novamente e vou fazer a próxima carreira em ponto meia, e depois eu vou trabalhar mais uma carreira em ponto tricô, finalizando então as 4 carreiras de ponto malha, certo? Então, eu vou tecer mais essas 2 carreiras e já retorno para mostrar para vocês o próximo passo. Eu já finalizei as 4 carreiras do ponto malha e eu já estou aqui no lado direito novamente. E agora, o próximo passo é fazer uma carreira para dar início ao ponto alongado mais uma vez. Então, da mesma maneira que eu havia feito antes, eu vou fazer o primeiro ponto em meia, vou dar 2 laçadas na agulha, vou fazer o próximo ponto em meia, vou dar 2 laçadas na agulha, vou fazer um ponto em meia, dar 2 laçadas na agulha, e assim eu vou seguir fazendo até o final da carreira. Quando eu chegar lá no final da carreira, eu vou ficar com um pontinho na minha agulha da esquerda, eu vou fazer esse ponto em meia e depois dele eu não preciso dar laçadas, da mesma maneira que eu havia feito antes o ponto alongado com vocês, certo? Então, eu vou finalizar essa carreira e já retorno aqui.
Eu já finalizei a carreira de laçadas para fazer o ponto alongado e, como eu disse aqui no último pontinho, eu não dei nenhuma laçada depois dele. Eu só teci ele em ponto meia. Agora eu vou virar a peça para o lado avesso. Vou fazer o primeiro ponto em meia, deixando o fio soltinho aqui para ele ficar maior, né? Como eu já tinha falado antes. E agora eu vou remover as laçadas e tecer os pontos em ponto tricô. Removi as duas laçadas e teci o ponto em ponto tricô. Removi as laçadas e teci o ponto em ponto tricô. Removi as laçadas e teci o ponto em ponto tricô. E assim eu vou seguir até o final da carreira. Eu já finalizei essa carreira pelo lado avesso, removendo as laçadas e fazendo os pontos em ponto tricô, finalizando então o ponto alongado. Agora eu vou virar o trabalho para o lado direito novamente. E a próxima carreira eu vou trabalhar tecendo todos os pontos em ponto meia. E depois que eu finalizar essa carreira em ponto meia, quando eu estiver no lado do avesso, eu vou fazer uma carreira toda em ponto tricô. Eu terminei de tecer a carreira que eu estava mostrando para vocês em ponto meia pelo lado direito. Depois eu finalizei essa carreira, eu teci uma carreira em ponto tricô pelo lado avesso e eu cheguei nesse resultado aqui. Agora que eu já finalizei essas duas carreiras, nas próximas duas carreiras eu vou trabalhar mais uma vez no ponto alongado. Então, nessa próxima carreira pelo lado direito, eu vou fazer o ponto em meia e duas laçadas, e depois, na carreira do lado avesso, eu vou fazer os pontos em ponto tricô e vou remover as laçadas. Então, eu vou tecer aqui essas duas carreiras do ponto alongado e já mostro para vocês o resultado e falo o próximo passo, certo? Eu já finalizei mais essas duas carreiras do ponto alongado, e desde aqui a parte onde eu tinha finalizado a repetição daquelas 12 primeiras carreiras com vocês, eu fiz 4 carreiras em ponto malha, 2 carreiras de ponto alongado, mais 2 carreiras de ponto malha, que foi só uma carreira pelo lado direito em ponto meia e uma carreira de tricô pelo lado avesso, e mais 2 carreiras do ponto alongado. Então, depois daquela repetição, depois que eu cheguei em 25 centímetros de comprimento do trabalho, eu teci mais 10 carreiras com vocês. E a partir de agora, eu vou continuar repetindo essas 10 últimas carreiras que nós fizemos juntas, até chegar em aproximadamente 77 centímetros de comprimento desde o início do trabalho, contando aqui dessa parte onde eu tenho o biquinho, certo? Então, eu vou continuar tecendo aqui, repetindo essas 10 carreiras, sempre alternando uma sequência entre cada parte do ponto alongado e outra, com 4 carreiras de ponto malha e na outra parte 2 carreiras de ponto malha, certo? Então, eu vou continuar tecendo aqui e depois, quando eu tiver com os meus 77 centímetros de comprimento, eu volto para mostrar para vocês qual é o próximo passo. Eu continuei tecendo o trabalho e cheguei nesse resultado aqui. Aqui nessa parte, daqui do biquinho até aqui, estão aquelas primeiras 24 carreiras, que é a repetição das 12 primeiras carreiras que eu fiz com vocês, e depois eu fiz essas 12 carreiras mais uma vez. Então, a partir daqui, eu comecei a trabalhar só com o ponto malha e o ponto alongado. Então, a partir dessa faixa aqui com o ponto malha até essa parte aqui do ponto alongado, eu tenho 10 carreiras. E até chegar aos 77 centímetros de comprimento, eu fiz 4 vezes essa repetição dessas 10 carreiras que eu tinha feito por último com vocês. E lá na quinta repetição, eu fiz só até antes de chegar na última carreira de ponto alongado. Então, eu fiz aqui aquelas 4 carreiras de ponto malha, fiz 2 carreiras de ponto alongado e depois 2 carreiras de ponto malha. Aqui eu cheguei em 77 centímetros de comprimento e agora eu vou arrematar os pontos. Se vocês quiserem fazer mais comprida ou mais curta, é só alterar a quantidade de repetições que vocês vão fazer, daquelas 10 últimas carreiras, certo? E agora, para finalizar essa parte da peça, eu vou arrematar todos os pontos.
Eu já finalizei o arremate dos pontos e uma das partes da peça está pronta. Agora é só fazer a outra parte igual e depois fazer a costura para unir as duas partes. Para a quantidade de pontos que eu coloquei para tecer essa peça com vocês, nessa parte aqui desse ponto chevron eu fiquei com aproximadamente 55 centímetros de largura e nessa parte do ponto malha e do ponto alongado eu fiquei com mais ou menos 60 centímetros de largura. Ficou maior aqui a quantidade de centímetros porque esse ponto ele fica mais soltinho do que esse aqui, ok? A quantidade de comprimento ficou de 77 centímetros dessa parte do biquinho até onde eu fiz o arremate dos pontos. E depois que eu subi aqui no biquinho, ó, aonde eu for começar a fazer a costura, eu fiquei com 72 centímetros de comprimento até a parte onde eu fiz o arremate dos pontos. E agora, para fazer as costuras, eu vou costurar a partir daqui 52 centímetros de cada lado, para unir as duas partes, e eu vou deixar 20 centímetros para a cava, que é onde a gente vai passar o braço. E aqui na parte de cima, que é a parte dos ombros, eu tô com 60 centímetros de largura. Então, eu vou costurar aqui 15 centímetros desse lado e 15 centímetros do outro lado. E eu vou deixar 30 centímetros aqui como decote da peça, ok? E se vocês fizerem a peça de vocês com uma quantidade diferente de centímetros da que eu fiz aqui, vocês façam um cálculo proporcional ou vejam quantos centímetros vai ficar melhor para vocês fazerem essa separação. Isso fica a critério de vocês, mas aqui, com 60 centímetros de largura, eu achei melhor fazer 15 centímetros, 30 centímetros para o decote e 15 centímetros para o outro ombro. Agora, já estou aqui com a outra parte da peça e eu vou fazer as costuras. Se vocês não sabem como costurar o tricô, eu vou deixar no cantinho da tela o card de um vídeo onde eu ensino como fazer essa costura. Então, vocês deem uma olhadinha lá caso vocês tenham alguma dúvida, ok? No vídeo de costura que eu falei pra vocês, que eu deixei aqui no cardzinho, no cantinho da tela, eu ensino como fazer a costura, mas lá não tem como fazer a costura do ponto alongado. Então, eu trouxe aqui uma partezinha só pra mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Aqui eu fiz a costura dos pontos que estão em meia, e aqui eu tô com o ponto alongado. Então, aqui, com a minha agulha de tapeçaria, eu vou pegar de um dos lados da peça, 2 fiozinhos. E do outro lado, da outra parte da peça, eu também vou pegar 2 fiozinhos. Vou passar o meu fio aqui e, de novo, vou pegar 2 fiozinhos, 2 perninhas aqui do fio de uma das peças e também vou pegar 2 perninhas do fio da outra peça. E vou só fazer isso aqui, 2 vezes. Aí, depois eu retomo novamente os pontos em meia e continuo fazendo a costura normalmente. Aqui nessa parte onde eu fiz essas 2 voltinhas aqui, é só cuidar para não apertar muito para o trabalho não ficar encolhido, ok? Então, eu só vou finalizar a costura aqui e já retorno para mostrar para vocês a peça pronta. Eu já finalizei a costura nas laterais e também lá na parte dos ombros. E aqui na parte dos biquinhos eu fiz a blocagem para parar de enrolar. Eu tenho 1,72 m e eu teci até 77 centímetros de comprimento. E como a peça pesa um pouco quando coloca no corpo, eu achei que ficou um pouco comprido pra mim. Então, se eu fizer de novo, provavelmente eu vou fazer ela mais curta. Mas daí isso fica a critério de vocês. Se vocês querem fazer a peça mais curta ou mais comprida pro tamanho, pra altura de vocês. Eu só quis dar a dica, dar o feedback do que eu senti quando eu coloquei a peça no meu corpo. Não ficou feio, eu só achei que ficou um pouco comprida. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da peça, que tenham gostado do passo a passo. E se tu gostou, não esquece de dar meu like aqui. Eu tentei explicar da melhor maneira possível, mas se vocês ficaram com alguma dúvida ainda, eu vou disponibilizar a receita escrita lá no blog. Assim que eu publicar o post, eu vou deixar ele disponível aqui no box de informações, ok? Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, um beijo enorme e até o próximo. Tchauzinho!